Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre sucessão legítima e sucessão testamentária. Artigo 1786, 1788 e 1789 do Código Civil. O artigo 1786 diz que a sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. Quando o artigo 1786 diz que a sucessão se dá por lei, chamamos de sucessão legítima. Legítima se refere à lei. E quando o artigo 1786 diz que a sucessão se dá por disposição de última vontade, chamamos de sucessão testamentária, pois o testamento representa a última vontade da pessoa. Assim, vemos que temos duas espécies de sucessão quanto à fonte, a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Vamos estudar primeiro a sucessão legítima. A sucessão legítima está especificada em lei. O falecido não deixou o testamento para determinar para quem deixará o seu patrimônio, a sua herança. O patrimônio da pessoa morta será transmitido aos herdeiros conforme determina a lei. A lei especifica para quais herdeiros serão transmitidos e partilhados os bens da pessoa falecida. O artigo 1788 diz que, morrendo a pessoa sem testamento, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos e o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Como podemos verificar pela redação da primeira parte do artigo 1788, se a pessoa morrer e não tiver deixado o testamento, a herança da pessoa que morreu irá diretamente para os seus herdeiros legítimos, ou seja, para os herdeiros que estão determinados na lei. E aí está prevista a sucessão legítima. Ainda, o artigo 1788 diz que o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, ou seja, os bens que não foram contemplados no testamento da pessoa morta serão transmitidos aos herdeiros legítimos, conforme determina a lei. E o final do artigo 1788 diz que subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Isso significa que se a pessoa deixou um testamento, mas o testamento caducar, quer dizer, se tornar ineficaz por fatos posteriores ao testamento, ou então, se o testamento for julgado nulo pelo Poder Judiciário, a sucessão será legítima e não testamentária. Simplificando, quando o testamento caducar ou for julgado nulo, não vai valer o que está escrito no testamento, mas sim o que estiver escrito na lei. Só para vermos como exemplos alguns casos em que o testamento pode caducar, se tornar sem efeito. Quando os bens que constam no testamento já não existem mais no momento da morte do testador, ou então quando o herdeiro testamentário morreu antes do testador, ou então quando o herdeiro testamentário renunciar à herança. E também temos como exemplos de casos em que o testamento pode ser nulo ou anulável. Quando o testador fez o testamento sobre o vício do consentimento, por exemplo, sob coação, ou quando o testador dispôs de bem que não lhe pertencia no testamento. Por exemplo, João tem um filho, que é seu herdeiro legítimo. E João deixou um testamento de 50% de sua herança para sua irmã Maria. Maria faleceu antes de João. E o que aconteceu então? Como Maria faleceu antes de João, o testamento de João caducou, pois a beneficiária, que era Maria, morreu antes do testador. Desta forma, a sucessão dos bens de João obedecerá à sucessão legítima, prevista no artigo 1788, e o filho de João irá receber 100% do patrimônio de João. Agora vamos estudar o segundo tipo de sucessão, que é a sucessão testamentária, que se dá por ato de última vontade. A sucessão testamentária ocorre somente quando a pessoa morta deixou um testamento. Nesse caso, a própria pessoa decidiu no testamento para quem ela irá deixar os seus bens após a sua morte. A pessoa que tem herdeiros necessários somente poderá dispor de 50% da sua herança em seu testamento, sendo que os outros 50% será aplicado o que determina a lei. Por isso que o artigo 1789 do Código Civil diz que, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Então, se a pessoa tem herdeiros necessários, ela somente poderá dispor de 50% de sua herança em um testamento. Por exemplo, João possui o seguinte patrimônio: uma casa, um terreno, um apartamento. E João possui um herdeiro necessário, que é seu filho André.
E João pretende fazer um testamento para beneficiar a sua irmã Maria. Mas João somente poderá dispor de 50% de seu patrimônio no testamento. Assim, João poderá fazer um testamento beneficiando a sua irmã com até 50% do seu patrimônio, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, por exemplo, mas no máximo 50%. Ou então, se João não quiser deixar uma porcentagem certa, João poderá deixar em testamento um bem determinado para sua irmã, desde que esse bem não ultrapasse 50% do valor da herança de João. Por exemplo, João poderá deixar em testamento a casa para sua irmã, ou a casa e o terreno, mas o importante é que o testamento não ultrapasse 50% da herança de João. Isso quer dizer que 50% da herança de João será transmitida ao seu filho, em virtude da sucessão legítima, e 50% da herança de João será transmitida à sua irmã, por força do testamento, que é a sucessão testamentária. Desta forma, podemos verificar que a sucessão de bens de João será legítima e testamentária ao mesmo tempo, simultânea. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Nos termos do artigo 1786 do Código Civil, a sucessão dá-se por lei, sucessão legítima, ou por disposição de última vontade, sucessão testamentária. Nos termos do artigo 1788 do Código Civil, a sucessão legítima pode ocorrer nos seguintes casos. 1. A pessoa não deixou testamento e a sua herança será transmitida aos seus herdeiros conforme determina a lei. 2. A sucessão também será legítima para os bens não contemplados no testamento. 3. A pessoa deixou o testamento, mas o testamento caducou. Assim, a herança será transmitida aos seus herdeiros conforme determina a lei. 4. A pessoa deixou o testamento, mas o testamento foi julgado nulo. Assim, a herança será transmitida aos seus herdeiros conforme determina a lei. Na sucessão testamentária, a pessoa que não possui herdeiros necessários pode dispor de 100% da sua herança no testamento. Assim, a sua herança será transmitida aos seus herdeiros testamentários conforme está determinado no testamento. Por sua vez, nos termos do artigo 1789 do Código Civil, a pessoa que possui herdeiros necessários pode dispor de apenas 50% de sua herança em um testamento. Assim, 50% da sua herança será transmitida aos herdeiros necessários, conforme determina a lei. E a parte disponível que consta do testamento será transmitida aos herdeiros testamentários, conforme consta no testamento. Nesse caso, dizemos que a sucessão é legítima e testamentária ao mesmo tempo. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Direito em Tela.